O que impera no universo é a ordem. Tudo o que acontece serve a um propósito maior, que arrasta os seres para níveis cada vez mais perfeitos de evolução. E não há nada que alguém possa fazer para barrar esta corrente evolutiva. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E claro que não estamos aqui para sofrer. Aliás, estamos aqui para tentarmos ao máximo ser felizes, desenvolver os nossos potenciais e principalmente viver experiências. O professor Wagner Borges, que é uma das grandes referências aqui do canal, ele sempre comenta que se não for para ser feliz, não vale a pena estudar espiritualidade. E é verdade. Mas no mundo de hoje, aliás, desde sempre, mas na nossa época atual estamos vivendo muitos desafios. Olhamos ao redor e vemos guerras, situações de injustiça. Podemos ter uma tendência a ver as coisas por um lado negativo, focando apenas a situação e não um contexto maior. Isso pode nos levar à pior coisa que pode acontecer conosco. Não é doença, não é pobreza. O pior que pode acontecer com você, acredite, é perder a fé e continuar vivendo. Quem disse isso foi um grande mestre dos nossos dias chamado Chico Xavier. A pior coisa que pode te acontecer é perder a fé e continuar vivendo. Essa ideia de uma evolução espiritual é muito antiga. Ela já era trazida nas primeiras escrituras sagradas da humanidade, os textos védicos que deram origem ao hinduísmo, o Bhagavad Gita. Porém, aqui no Ocidente, ainda temos uma grande tendência a fazer uma grande distinção entre bem e mal. No Oriente, está muito mais disseminado o entendimento de que tudo concorre para a nossa evolução. Um exemplo, se você quer desenvolver a virtude da paciência, que aliás é uma das virtudes mais difíceis que existem, já fizemos até um vídeo sobre isso. Pessoas dóceis, amigáveis, gentis, vão te deixar, claro, num estado mental pacífico. Mas se você quiser realmente treinar a paciência, as pessoas difíceis, teimosas, arrogantes, elas funcionarão como verdadeiras oportunidades de você treinar esta habilidade. Quando queremos treinar alguma coisa, a gente procura a resistência. Um estudante, por exemplo, ele não vai buscar o conforto, vai buscar a dor de estudar, de treinar, de rever conceitos, de resolver provas. Quantos exemplos disso temos em todos os campos? No esporte, o grande Oscar, jogador de basquete brasileiro, o maior de todos os tempos, conhecido como Mão Santa, chegava bem antes do treino começar para ficar treinando arremessos incansavelmente. Isto não é uma apologia à dor. Precisamos ter a sabedoria de lidar com a realidade como ela se apresenta. E no nosso nível de evolução, ainda existe dor e sofrimento e precisamos procurar o sentido de ainda estarmos vivenciando estas situações. Ou, por outro lado, se não víssemos desta forma, iríamos supor que fomos atingidos por um acaso, por algo que não poderia ter acontecido e que tudo está absolutamente fora de controle. Porém, o universo é cosmos e não caos. Esta ideia já vem lá desde os filósofos estoicos. Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, escreveu isso. Então, a dor, o sofrimento se convertem em oportunidades para construirmos situações melhores ou um caráter melhor. Esta ideia foi muito bem sintetizada, magistralmente sintetizada, pelo brilhante psiquiatra Viktor Frankl, que passou por 4 campos de concentração, criou a logoterapia, que é um tipo de psicoterapia baseada no sentido da vida. E ele afirmou que se nós estamos passando por uma situação boa, desfrutemos. Se a situação não é boa, mas pode ser transformada, transformemos a situação. Mas se estamos passando por uma situação que não pode ser transformada, quem tem que se transformar somos nós mesmos. O grande filósofo Sêneca, da escola dos estoicos, dizia que o desastre é a oportunidade da virtude.
Os estoicos trabalham muito este conceito de usarmos as adversidades para a construção de um melhor caráter, para a construção de virtudes, de sabedoria, que é basicamente o que nós temos que fazer neste caminho evolutivo. Os estoicos, eles têm um conceito muito bonito, que depois foi recuperado pelo filósofo Nietzsche, por exemplo, que se chama amor fati, que é amor ao destino, independentemente do que esteja acontecendo com você. Aquilo é seu, aquilo é o que você precisa para crescer. Tudo concorre para o Dharma. O Dharma, segundo os textos da antiga Índia, é uma estrada que leva à unidade, a estrada da evolução, uma estrada sem fim. E sempre que nos desviamos deste caminho, as forças do karma atuam, trazendo resistências, nos trazendo de volta para essa corrente evolutiva. No Ocidente ainda tendemos a ver o mal como algo que não deveria estar ali, como se fosse possível conter o livre-arbítrio de pessoas imperfeitas colocadas juntas para conviver. Quando o mal também tem o seu proveito, porque traz estas resistências que nos conduzem novamente ou nos colocam numa melhor disposição para o caminho do Dharma. Porém, o mal não se justifica por causa disso. Jesus expressou isso muito bem quando deu o alerta. É necessário o escândalo, mas ai do homem pelo qual o escândalo venha. Tudo concorre para a grande lei da vida, que é o Dharma. E estas resistências, estes obstáculos ao caminho, também estão principalmente dentro de nós mesmos. Precisamos de grande força de vontade para vencer as resistências internas, da inércia, da preguiça, da vaidade e do egoísmo, por exemplo. Pense nas situações difíceis que você viveu na vida. Com certeza você vai perceber que saiu delas mais forte, mais sábio, mais atento. E não tem outro jeito. Se tivesse, Deus, em sua infinita sabedoria, já teria colocado isto em prática, criando uma nova lei. Para que possamos lapidar o diamante bruto que todos nós somos, todos nós já temos as virtudes, a sabedoria, a grandeza dentro de nós mesmos, como centelhas divinas. Para acessarmos isso ao nosso consciente, trazermos isso à tona, vivenciarmos este Deus que existe em nós, somente pelo atrito com as situações adversas ao longo de uma jornada evolutiva em que a dor e o sofrimento acontecem para nos impulsionar. Mas chegaremos num ponto em que passaremos a evoluir apenas pela boa vontade de crescer e de buscar. Isso não está longe de espíritos como nós. Persistamos. O próprio planeta Terra, nos próximos séculos, passará por uma total transformação, se tornando um lugar muito mais aprazível para pessoas que estejam realmente buscando vencer a si mesmas e contribuir com a sua própria coletividade. Vejam que texto bonito que encontrei na internet, autor desconhecido. Tudo que te incomoda está te ensinando a ter paciência. Todos os que te abandonaram te ensinaram a andar com os próprios pés. Qualquer coisa que te deixa com raiva está ensinando compaixão. Tudo que tem poder sobre você está te ensinando como ter o seu poder de volta. O que você odeia está te ensinando sobre amor incondicional. O que faz você ter medo está te ensinando sobre coragem, sobre a superação do medo. Tudo que você não pode controlar está te ensinando a deixar ir. Tudo na vida está te ensinando algo. Os textos da antiga Índia também trazem muitas reflexões sobre morte e destruição, ensinando que evoluir é também morrer em alguns aspectos. Pensem em como temos que eliminar vícios, bloqueios, crenças, hábitos destrutivos, relações tóxicas, comodismo, mágoas. Também encontramos essa ideia nas tradições budista, na tradição cristã. Lembremos da oração de São Francisco de Assis, é morrendo que se vive para a vida eterna. E da fala de Jesus, que se a tua mão for motivo de escândalo, cortai-a. Algumas traduções trocam a palavra
palavra escândalo por tropeço. Mas a ideia é essa, cortarmos tudo aquilo que está atrapalhando o nosso crescimento. Uma metáfora muito bonita sobre isso é a poda. Os jardineiros podam os ramos fracos e doentes das árvores, dos vegetais, para que a seiva se direcione para os ramos saudáveis e aquele vegetal floresça em todo o seu potencial. Imagina se fizermos isso conosco, cortando, como Jesus recomendou, podando em nós tudo aquilo que não está nos agregando nada, em hábitos, relações, ideias, crenças. Percebam que isso trará grandes frutos e precisamos ter, às vezes, muita coragem e autoconhecimento para distinguir melhor, enxergar melhor o que precisa ser melhor trabalhado, melhor cortado, para nos dar mais seiva, mais energia vital, para direcionarmos para o que realmente importa e assim crescermos. Tudo no universo envolve movimentos de renovação constante. Na tradição da antiga Índia, existe o deus Shiva, que é o deus da destruição, responsável pelos ciclos da destruição, da criação. E tudo no universo se renova, até os planetas e galáxias. Por exemplo, ainda na tradição da antiga Índia, no Bhagavad Gita, tem uma frase que ficou famosa pelo filme Oppenheimer, porque ele teria dito isso. A frase é a seguinte: "E agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos." Porque realmente até o universo físico tende a desaparecer em algum momento para que se inicie um novo ciclo de criação. E existem vários universos, com certeza, não estamos no único universo existente. Nestes ciclos de criação e destruição, o que permanece é o que nós somos, a essência espiritual. Mas as formas exteriores, elas se renovam sempre no universo. O Espiritismo resgatou esta ideia quando traz a lei de destruição, ou lei de transformação, que fala exatamente isso, que para que o novo aconteça, o velho precisa ser transformado, destruído. Não é à toa que Allan Kardec escreveu no seu livro O que é Espiritismo, que as ideias espíritas não são novas, mas são baseadas em tradições antigas da Índia, do Egito, da Grécia. Então a estrada do Dharma, a estrada da evolução, é regida por constantes movimentos de criação e destruição. Agora, uma coisa é termos acesso a estas informações e sabermos sobre isso em nível racional. Outra completamente diferente é sabermos e trazermos para o nível emocional, sentirmos que isso realmente é uma verdade, que o universo é um lugar seguro e que tudo concorre para o nosso bem. O que esta certeza faria conosco? Trouxe uma história que está no livro Fenômenos de Bilocação, do pesquisador italiano espírita Ernesto Bosano. Ele traz uma história de uma senhora que teve uma projeção astral. Uma senhora cujas iniciais SBL. Então a senhora SBL teve uma experiência fora do corpo. Ela estava bem doente. Na verdade foi uma experiência de quase morte. Ela estava bem doente e se viu fora do seu leito. Viu o seu corpo, as enfermeiras em torno do seu corpo, estava em sua casa. E ela se afastou do seu corpo e foi até a entrada da casa. Neste momento ela teve uma sensação de beatitude celeste, algo que ela nunca havia sentido. O texto é tão bonito que vou ler para vocês. Olha o que ela sentiu. Foi nesse momento que eu me senti invadida por um sentimento de beatitude inefável. A de uma criatura humana possuidora de saúde, beleza, riqueza, reputação e honras, todo o amor e todas as alegrias da vida, sem jamais ter conhecido um aborrecimento, uma dor, um sofrimento, quer físico, quer moral, e que, apesar de tudo, não tinha a menor ideia do prazer e da felicidade que experimentava pela primeira vez. Era a perfeita beatitude celeste que eu experimentava nesse mundo, em que tudo era perfeito. Só possuo uma filha única. Pois bem, neste instante, se assim tivesse permanecido em estado de espírito, nenhuma desgraça poderia nos afligir, porque eu sabia que nada poderia acontecer que não fosse para o nosso maior bem. Eu compreendia
que o universo inteiro era sustentado e guiado por um espírito infinito, por um amor ilimitado, por uma sabedoria infinita. Eu sentia que o mal não existia e que as tribulações por que passa toda criatura eram para ela o caminho que leva à perfeição. Será que conseguimos ao menos imaginar o que é sentir isso que a senhora SBL sentiu? Como cantou Renato Russo, quem me dera ao menos uma vez sentir o que ela sentiu, que tudo no universo concorre para o nosso bem. Se conseguíssemos sentir isso plenamente aqui encarnados, andaríamos pela terra, mas nossos pés não tocariam mais o chão. E o que aconteceu com a senhora SBL ocorreu também porque no mundo espiritual, sem as limitações do corpo físico, tudo é mais intenso, inclusive nossas emoções, nossos sentimentos. Isto vale para o que não é tão bom, como ódio, sentimentos de vingança, mas também vale para todas as construções que fazemos no campo da fé, do entendimento, do amor. Então, se cultivarmos bastante a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza de que Deus é bom, que Deus é justo, que a vida tem sentido, fora do corpo físico isso vai se potencializar ainda mais, quem sabe podendo nos levar a sentir algo parecido com o que esta senhora sentiu nesta experiência de quase morte. A providência divina é tão sábia que até mesmo o mal está a serviço do bem. Isto não justifica o mal, isto não nos leva a buscar o mal, apenas nos mostra que até as adversidades, os sofrimentos e as dores trazem também algo de bom, não escapam à lei do Dharma. Até mesmo estas guerras estúpidas e sem sentido que estão acontecendo. Geralmente depois de guerras, há surtos de evolução em vários campos, sendo que o principal deles deve ser a busca de entendimentos diplomáticos, de fraternidade entre os povos, para que estes conflitos nunca mais ocorram, porque guerras não terão mais lugar na Terra que estamos construindo para os próximos séculos. Mas o ponto é que tudo é experiência, tudo é aprendizado para o espírito. Como também está escrito no Bhagavad Gita, da antiga Índia, nenhum esforço é em vão. E nesse sentido, tudo vale a pena, todas as encarnações nos trazem algum aprendizado. Não existe encarnação falida, encarnação perdida. Mesmo se tudo der errado, isto é uma grande experiência para o ser que a vivenciou. E é com esse entendimento de que tudo faz parte de um propósito maior, de que tudo concorre para o bem em última instância, em última análise, de que estamos todos nos esforçando para percorrer esta estrada sem fim do Dharma. É com este entendimento, é buscando esse entendimento, é buscando essa luz que vamos ganhando a calma, a serenidade daquele que se percebe como um ser imortal com um universo a explorar, um universo em expansão. E é exatamente este o título da mensagem com a qual vou encerrar o vídeo. Me permitam ler também. É do livro Passo a Passo, o Espírito Irmão José, a mensagem Universo em Expansão. O homem é um mundo praticamente inexplorado, universo em expansão. A cada momento ele se descobre, desvenda-se, surpreende-se com o seu interior, erra para acertar e torna a errar para fixar o acerto. Assim como cada cor possui diversas tonalidades, cada virtude possui infinitas expressões. Dependendo do ângulo de visão, pode-se concluir que o equívoco lhe é indispensável ao progresso. Não somos pela fatalidade do mal, mas sem que houvesse noite, não haveria dia. Os opostos mutuamente garantem-se em sua própria existência. Isso equivale a dizer que tudo, inclusive o mal, está a serviço de Deus. O mal não cessa de ceder lugar ao bem que o devora. Se figurarmos o mal como sendo o caos, Deus é o bem, que ele coloca ordem. O homem é caos procurando se ordenar. É Deus no incontido anseio de ocupar espaços e planificar-se.
Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Se possível, se achar que merecemos, deixe o seu like, deixe um comentário, eu leio todos os comentários. Gosto muito quando vocês deixam as suas impressões, o seu carinho, sua crítica, o seu elogio, a sua recomendação. Agradeço muito. Vou deixar na tela final um vídeo que fala sobre um enigma que, se você decifrar, conquistará uma fé inabalável. E também um outro vídeo que fala sobre livre-arbítrio. Será que ele realmente existe? Os livros citados estão sempre na descrição do vídeo. E não se esqueça também de se inscrever no canal. Alegria! Você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!